Agora, Benedito, uma pergunta que é muito recorrente. É claro que há uma diferença muito grande entre pensar, falar e executar. Mesmo porque, quando se fala em executar, a depender do que se pense em executar, tem lá um STF imbuído fortemente no propósito de legalizar arbitrariedades, ou seja, o STF hoje ele se especializa e se esmera a cada dia em picotar a Constituição. Os decretos eles são absurdamente inconstitucionais. Aí vão dizer o seguinte: mas é devido às peculiaridades do momento. É uma guerra contra um vírus, etc. Uma pandemia, então tem que ser, não se pode levar em consideração a Constituição. E a gente vê, por exemplo, a abertura de templos religiosos em Belo Horizonte. O ministro Nunes Marques permitiu a abertura, claro, seguindo os rígidos protocolos de distanciamento. E note, você que acompanha agora o programa Opinião, uma pessoa que se predispõe a sair de casa para ir a uma missa, a um culto religioso, obviamente não vai pensando em aglomeração. Mas o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, aquele mesmo, da mesma família, metido com aquele episódio da aeronave carregada de entorpecentes de cocaína em terras de familiares de Aécio Neves, né? E aí a gente volta um pouco no tempo e é o mesmo ministro, o Lactopurga, sem querer fazer comentário de um medicamento que nem nos patrocina, mas o maior laxante do Brasil, o ministro Gilmar Mendes, que solta todo mundo, aquele mesmo que soltou o seu compadre Jacó Barata Filho, o rei dos ônibus, 3 vezes em um espaço curto de dias, já foi contra a medida do Nunes Marques, a pedido do próprio Calil. Aí você faz uma analogia e uma cronologia, muita gente esqueceu, de uma ordem dada pelo então senador Aécio Neves, ao ligar para o ministro Gilmar Mendes: seu Gilmar, uma coisa você podia fazer por mim aí? Fala aí com o senador Flecha Ribeiro, para ele voltar comigo aí, tá precisando. E ele: não, tudo bem, vou fazer. Quer dizer, um senador dando ordem ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Este mesmo Gilmar Mendes já foi contra a decisão do Nunes Marques e pretende levar a plenário, já com tudo configurado para que o plenário do STF derrube essa decisão monocrática do Cássio Nunes Marques. Bom, por que, Benedito, eu citei tudo isso? Para voltar lá para a pergunta, que há uma distância, uma coisa é pensar, é cobrar, a população cobrar, outra é ter meios e legais, ou que sejam considerados legais, para agir. E a pergunta que não quer calar é por que os empresários em cada cidade não se reúnem e vão até a casa dos prefeitos, dos secretários de saúde, dos governadores de estados, para dizer: olha, estão aqui as nossas contas, nossos boletos, tudo que a gente tem que pagar, e vocês não estão deixando a gente funcionar, porque está mais do que provado, com todo o respeito à ciência, que o índice de contaminação não tem se dado em função de comércio varejista aberto. O que é que vocês pensam sobre isso? Já houve algum tipo de conversa no sentido de, pelo menos, propor os prefeitos da região, você como um importante empresário e como um representante de uma entidade, uma força empresarial muito consolidada, muito forte na cidade, que serve de referência para outros municípios, sobretudo no entorno de Alagoinhas. Já houve algum tipo de conversa no sentido de, no melhor dos sentidos, melhor dizendo, e vale a redundância, arquitetar algo para dizer aos governantes municipais: olha, nós temos essa alternativa aqui, porque vocês não querem deixar a gente trabalhar, mas vocês não estão nos isentando de pagar os tributos, os impostos. Fugiu meu áudio. Calma. Pode ser o dele aqui. Pode falar, Benedito. Está todo mundo te ouvindo. Olha só, a gente, através da nossa representatividade nacional, a Confederação Nacional do Comércio, vem pleiteando a nível federal essa, não isenção, mas pelo menos esses parcelamentos desse período de pandemia. As federações do comércio, da indústria, as federações de CDL, Associação Comercial, também já fez reivindicação conjunta ao governo do Estado, e a Força Empresarial de Alagoinhas também tem dialogado com o governo municipal, né, com essa possibilidade, apesar do comércio ter uma carga tributária municipal, né, teoricamente pequena, mas a gente tem pleiteado, né, na representatividade geral. Observe vocês que Alagoinhas, apesar de estar à frente de muitas cidades, pela conscientização, pela contribuição que vocês dão através da informação, e Alagoinhas tem um cenário, não é, muito pequeno em relação à cidade de mesmo porte, com relação à Covid. Agora, como você falou no início do programa, como a Bahia, com 15 milhões
de habitantes. Só tinha 1.426 leitos. Então, com ou sem pandemia, a gente não tem estrutura. Aí pega Alagoinhas, que é uma cidade regional, referência para 17 cidades circunvizinhas, e é a única que suporta todas essas demandas no que diz respeito a dar assistência e o suporte para essa situação do Covid. Mas como vamos fazer isso com 11 ou 14 respiradores para atender 17 cidades? Aí vem esse desencontro de informação e recebemos decreto de fechamento, mas se você pedir quantas pessoas de Alagoinhas estão utilizando os leitos de UTI, nós não temos essa informação, mas pagamos o pato fechando, não é? Veja a situação de pequenos bares e restaurantes. O que significa fechar o bar até abrir o bar até sexta-feira, meio-dia, e fechar sábado e domingo, que tradicionalmente seria um período de melhor movimento. O que significa proibir um casal que está fazendo turismo, ou ocupando ou visitando a cidade de uma forma geral, não ser permitido a tomar uma taça de vinho na hora do jantar. Um restaurante que tem capacidade de 500 pessoas poderia se estabelecer que ele poderia funcionar com 30% ou 40%, porque tem espaço mais que suficiente e não tem demanda de clientela. A essa altura, não se fala em defesa dos restaurantes. Porém, a igreja pode botar 1.000, 1.200 pessoas, porque os templos hoje, quanto maior, melhor, entendeu? Então, eu acho que trabalho é essencial, e a igreja é essencial, manter a vida é essencial, e se cuidar é um dever de todos, mas a cobrança maior vem para o comércio. O comércio oferece álcool gel, oferece máscara, oferece recipiente para você lavar as mãos. Aí eu lhe pergunto, a central de abastecimento oferece isso? Não. O mototaxista, que são mais de 3.000 trabalhadores, oferece isso? Qual é o distanciamento social entre o usuário do mototáxi? Os ônibus reduziu sua capacidade por conta do comércio fechado também. O que é que acontece? Se ele está trabalhando com 20% da frota, a ocupação nas unidades são 3 vezes maior que na plenitude de funcionamento com todos os ônibus à disposição da comunidade. Então, há um erro. Outro dia eu estava assistindo a TV e vi uma imagem, 3 policiais abordando uma pessoa que estava na praia, e como foi uma reportagem ao vivo, passava-se ônibus com mais de 80 pessoas, 60% em pé e 40% sentados. Imagine, uma pessoa e um mar com extensão de mais de 20 quilômetros sendo abordado enquanto o transporte público está liberado. Então, é por essas e outras que a gente pleiteia e nos colocamos à disposição, não só para cumprir as normas mundiais, né, que a Organização Mundial da Saúde estabelece, mas, sobretudo, as regras e as normas do nosso município. Queremos respeito, queremos a posição de maior gerador de emprego do município, salário do prefeito, do vereador, a manutenção da cidade sai da nossa contribuição. Nós temos a maior carga tributária do planeta. E os políticos que recebem isso e não prestam conta, na sua maioria, à sociedade, têm esse poder de dizer: você não funciona, você não abre seu estabelecimento, e que o emprego ou desemprego que se lixe. Então, precisamos protestar, e vocês dão essa oportunidade da gente vir prestar esse esclarecimento, o que, de antemão, eu agradeço. Prime Rádio Web. A primeira em tudo.